Olá, salve, salve a todos! Aqui Manuel Carvalho, dando continuidade ao nosso curso de formação em operador fiscal, o FOF 4.0. Nos últimos dias foi muito complicado a gente chegar até vocês e publicar os vídeos. Estamos com 2 semanas devendo vídeo para vocês, mas foi por conta da obrigação da escrituração contábil fiscal, a tal ECF, que terminou no último dia 30 de setembro, mas louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que nós conseguimos concluir com êxito, ajudando muitas pessoas em todo o Brasil. E se você foi um desses que foi ajudado por nós, clique aqui embaixo, deixe seu like, deixe seu comentário e diga o quanto foi interessante a nossa ajuda e o quanto nós precisamos melhorar no atendimento. Mas sem mais delongas, nós terminamos a primeira aula do nosso curso Empresas e seus Códigos, onde tratamos de NCM, CST, tratamos de CFOP, tratamos de natureza jurídica, de KNAI. Se você está vendo esse vídeo agora, está chegando agora no nosso curso FOF 4.0, aqui no card tem as aulas anteriores. Então, clica lá no card, volta para a primeira aula, assiste a primeira aula completa, que foi dividida em 3 partes, para depois você dar continuidade nessa aula. Na aula de hoje, nós estaremos falando para vocês sobre regimes tributários. Quais são esses regimes tributários? Qual o melhor regime tributário para a sua empresa? E se você é novo aqui, se inscreve, ativa as notificações. Mas se você já é inscrito, se você já conhece o nosso trabalho, compartilha, chama pessoas para participar desse movimento de validação sustentável que é o nosso curso FOF 4.0. Se você quer ser um validador sustentável, então compartilha esse vídeo, chama pessoas, curte, compartilha, deixa seu comentário. E sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, regimes tributários. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula do curso FOF 4.0, o nosso curso de formação em operador fiscal. Já concluímos a primeira aula com as suas 3 partes, falando de empresas e seus códigos dentro do Brasil. E agora nós falamos para vocês sobre regimes tributários. Manuel, eu conheço demais regime tributário. O que é que você tem a mais a falar sobre regime tributário? Pessoal, é muito prático dizer que quanto mais a gente aprende, melhor. Aqui no FOF 4.0, a nossa ideia é transformar conhecimento prévio em aprendizagem concreta. Essa sempre foi a nossa missão desde GP de curso, quando nós tínhamos o GP de curso, eu, Cícero, Joai, João, nós criamos o GP de curso, que era o Grupo Profissionalizante de Ensino e Desenvolvimento, com essa missão de transformar conhecimento prévio em aprendizagem concreta. A nossa diretora pedagógica, na época, que fez o nosso projeto político pedagógico, quando a gente contou para ela, a nossa ideia é fazer desse jeito, a gente quer pegar já profissionais, a gente quer pegar gente que não conhece da coisa e transformar ele em um profissional, e quer pegar um profissional que já faz a coisa assim e transformar o conhecimento dele. E aí, quando ela chegou com a missão no nosso projeto político-pedagógico, quando nós vimos pela primeira vez, todo mundo olhou um para a cara do outro assim e disse, cara, é isso que a gente pensa. É isso que a gente pensa. Então, sempre foi a nossa missão transformar conhecimento prévio em aprendizagem concreta. Então, por esse motivo, essa é uma das aulas do FOF 4.0. Na aula de hoje, nós estaremos falando sobre regimes tributários, para que serve e como você deve definir o melhor para suas empresas e, principalmente, as bases que alicerçam esse tal regime tributário. Para darmos início, é importante dizer para vocês que o regime tributário, Manuel Carvalho, pessoalmente, Manuel Carvalho, eu considero um apocalipse zumbi. Para que vocês possam ter uma ideia, é muito complicado o regime tributário nacional.
No regime tributário nacional, é como se fosse grupo de estudo da Bíblia. Olha que doido. Cada grupo de estudo da Bíblia, ninguém tem razão. Todo mundo chega com a sua ideia, fala. Quem tiver a ideia melhorzinha e que conseguir convencer os demais, aí vai longe. Esse sistema tributário nacional tem sido, nos últimos anos, um apocalipse zumbi para a nossa vida. Por quê? Porque muitos dos profissionais do departamento fiscal varam noites a fio fazendo declarações que são redundantes, ou seja, o que eu declaro no SPED fiscal, eu declaro no SPED contribuições, eu cruzo com as informações da ECD, eu cruzo com as informações da SF, todas as informações são cruzadas com XML das notas fiscais, a ICFOP tem que ser casada com a CST dos ICMS, a parte de PIS e a parte de COFINS, regidas pelo real, regidas pelo presumido. Então, chega no momento da declaração, que eu pego as informações do meu cliente, eu fico paranoico a ponto de varar a noite, sem conseguir dormir tentando fazer essas declarações. E tem alguns estados que complicam mais a nossa vida, como o estado do Amazonas, que tem várias obrigações diferentes, porque, quer queira ou não, é o Amazonas, e lá tem a Zona Franca de Manaus, tem a Sudã, tem um monte de coisa, um monte de benefício para que as pessoas possam se instalar lá. Então, não é só as declarações em si, mas todas as obrigações acerca de um departamento fiscal e de um tal regime tributário nacional que nos deixa como o Rick do The Walking Dead aí, nesse apocalipse zumbi sem conseguir piscar o olho, porque se você dormir, você fica para trás. Então é isso que eu quero trazer para vocês nessa aula, para que você não durma, porque se você dormir, você fica para trás e vira zumbi como os que estão lá atrás. Beleza? Mas para que nós possamos falar desse tal sistema tributário e tal regime tributário, para que possamos definir o melhor para os nossos clientes e o melhor para o nosso trabalho também, que ninguém vai ser hipócrita de dizer que nós queremos fazer a parte mais difícil. Mas, claro, evidentemente que se a parte mais difícil for a melhor para o nosso cliente, nós vamos indicar essa parte mais difícil. Eu preciso, antes mesmo de falar desses regimes tributários, eu preciso pontuar algumas coisas que vocês precisam conhecer. Como, por exemplo, está aqui a lista. Está ali o CTN, o Código Tributário Nacional, a Bíblia do Departamento Fiscal. A Bíblia do Departamento Fiscal está ali. Você está tudo... É a Bíblia, mano? É a Bíblia do Departamento Fiscal. Tudo que você quiser saber sobre regimes tributários, você vai encontrar lá. Porém, todavia, entretanto, existem coisas que estão além, certo? Disso aí. Então, não é a Bíblia, Manuel. Então, vamos dizer assim, o Manual de Conhecimentos do Departamento Fiscal. Porque se fosse a Bíblia, estaria tudo lá. Beleza? Mas para que nós possamos pontuar coisas específicas para determinar regime, você precisa entender algumas coisas e conhecer algumas coisas. Existem pessoas que estão dentro do Departamento Fiscal e nunca leram a Constituição Federal do país. Por que esse minuto de silêncio? Esse virou zumbi. Tem pessoas que estão no Departamento Fiscal e nunca leram o CTN, o tal Código Tributário Nacional. Tem pessoas que estão dentro... Manuel, você vai repetir tudo isso em todos os tópicos aí? Sim, vou repetir. Tem pessoas que estão no Departamento Fiscal e nunca leram o regulamento do ICMS do seu estado. Não é RICS. É regulamento do ICMS do seu estado. Tem pessoas que estão no Departamento Fiscal. Ah, Manuel, mas o meu escritório só tem empresas optantes pelo Simples. Mas tem pessoas que estão no Departamento Fiscal, de escritórios que só fazem empresas optantes pelo Simples e nunca leu a Lei Geral 123 de 2006. Tem pessoas que nunca leram a Lei Complementar 19 de 1997 e tem pessoas que nunca leram o novo Código Civil. E como é que esse operador fiscal está operando o departamento fiscal igual o zumbi da bicicleta na primeira temporada da The Walking Dead? Se você é cinéfilo ou seréfilo, como é que chama? Quem assiste, sei lá. Se você gosta de série, se você gosta de assistir, inclusive eu gosto muito de assistir, eu e meu filho, nós gostamos muito de assistir. Estamos assistindo pela 5ª vez o Nós, é muito interessante para entender a história, para entender qual o ensinamento que o Nós traz para nós. É redundante. Mas o novo Código Civil, como é que deve estar operando? Igual o zumbi da bicicleta. Se vocês olharem lá o zumbi da bicicleta,
na primeira temporada. O Zumbi da Bicicleta é uma mulher que está presa dentro de uma bicicleta e não consegue se mover para lugar nenhum. E mesmo assim tenta atacar o Rick. Né? É igual o Zumbi da Bicicleta. Mesmo sem ter possibilidade nenhuma de atacar o Rick, ela ainda tenta atacar o Rick. Então, pessoas que estão no departamento fiscal e ainda não tiveram a oportunidade de ler alguma coisa sobre isso aqui que está aqui em cima, está como o Zumbi da Bicicleta, atacando as cegas. Mesmo sem possibilidade nenhuma de dar certo, mas vai fazendo e vai acertando e vai dizendo: Manuel, mas o meu SPED validou. No nosso treinamento de SPED, nós dizemos assim: validar não significa que está correto. Porque o que é a validação do SPED? A validação do SPED é erro estrutural. Se você coloca na escrituração que 2 mais 2 é igual a 5, o que é que o programa entende, o PVA entende? Epa, está errado. Se é 2 mais 2, não vai ser igual a 5. 2 mais 2 vai ser igual a 4. Então, ele te dá para que você corrija isso. Porém, a parte tributária, estrutural, o programa não reconhece. A não ser, salvo a questão da CFLP, quando você emite uma nota de saída e coloca com CFLP de entrada, ele vai dizer que está errado e sucessivamente. Ou quando você coloca uma de saída, uma de entrada como saída, ele vai dizer que está errado. Salvo isso. Mais ou mais, a validação não é sustentável. Uma vez que você lê sobre cada um desses tópicos aqui, eu peguei algumas pinceladazinhas de cada um deles para trazer para vocês, para que vocês entendam a importância. Então, eu peguei uma partículazinha mínima para que vocês entendam a importância de ler, mas é interessante que após terminar esse vídeo aqui, você corra lá e baixe a Constituição Federal, baixe o CTN, baixe o regulamento do ICMS do seu estado, baixe a Lei Geral 123 de 2006, a Lei Complementar 19 de 1997 e o novo Código Civil, e esteja isso como livro de cabeceira, sempre dê uma lidazinha lá. É importante que você leia pelo menos uma vez cada um desses. Completo. Leia pelo menos uma vez. Você lendo pelo menos uma vez, cara, garanta tu, véio. Vai ser muito legal para o seu crescimento de operador fiscal. Ok? Ei, meti um presidente da República aí. Vamos lá! Como eu disse a vocês, eu vou trazer algumas coisas para vocês. Eu estou trazendo aqui da Constituição Federal, o artigo 146, certo? Inciso 3º, a letra D. A letra D dele. Diz assim: definição de tratamento diferenciado favorecido para as empresas, as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no artigo 155, onde trata dos tributos federais e estadual, inclusive o ICMS, esses dois, das contribuições previstas no artigo 195 e da contribuição a que se refere o artigo 239. Tem o parágrafo único dele, que trata um texto, e tem os incisos da letra D, 1, 2 e 3 e 4, que aí você depois dá uma lida lá no artigo 146, só para que eu possa resumir aqui, para que vocês possam entender melhor. Esse texto que eu trouxe para vocês é para mostrar para vocês o que é o tal Super Simples Nacional. Se você é novo no departamento fiscal, se você é um operador novo no departamento fiscal e está chegando agora, Manuel, me formei, está com, sei lá, 2006, está com 10 anos que eu me formei. Se tem 10 anos que você se formou, eu perdi a conta. 2016 era 10 anos. Então, beleza. Você não viu a mudança de Simples Federal para Super Simples Nacional. Olha que engraçado. Até o mês 6 de 2006, nós trabalhávamos com o Simples Federal. O que era o Simples Federal? O Simples Federal, existia um DAF que nós chamávamos de DAF Simples, era um DAF verdinho, DAF Simples, e lá nós preenchíamos os 5 tributos federais pagos de uma só vez, através de faixas, pelo faturamento, era cumulativo aos 12 meses do ano, pelo faturamento, como acontece no Simples agora, pelo faturamento,
mas só que naquela época encerrava em janeiro e começava de novo. Pelo faturamento, mês tal, tanto de cumulatividade, nós íamos lá na tabelinha, era tantos por cento, nós batíamos o DARF simples, estava incluído PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e IPI. 5 tributos federais eram incluídos no Simples Federal. As empresas de lucro real e lucro presumido, elas apuravam no DARF preto. E tinha o DARF simples, que era o verde. No mês 7 de 2006, nasce o Super Simples Nacional, por força da Lei 123 de 2006, que daqui a pouco nós vamos falar para vocês. Aí nasce esse Super Simples Nacional, e agora com uma diferença, porque na época, lá no mês 6 de 2006, nós fazíamos o DARF simples, e nos estados, as empresas optantes pelo simples, elas pagavam, pelo menos aqui no meu estado, pagavam uma estimativa fixa por faixa também. Então tinha estimativa fixa de R$ 12,50, de R$ 42, de R$ 72, de R$ 104. Eram estimativas fixas pela faixa com base no faturamento. Nasce o Super Simples Nacional no mês 7 de 2006 e agora ele deixa os 5 tributos federais e acrescenta mais 2. Acrescenta o ICMS e o ISSQN. Agora, sim, nós temos 7 tributos com força do artigo 146, simplificado mais ainda. Então, agora, as empresas elas começam a declarar os seus faturamentos no PGDAS, certo? No PGDAS, para gerar o documento de arrecadação do Simples chamado DAS. Agora ele não precisa mais ir no Estado e fazer a guia do Estado, no meu caso aqui, a estimativa fixa do Estado, e gerar a guia do município para pagar os ISS. Agora ele tem tudo em uma guia só. Aí as pessoas relaxaram. Lembram do Apocalipse Zumbi? Relaxaram e viraram zumbis. Como, Manuel? Mais à frente eu vou explicar. Só para explicar esse texto aqui que eu trouxe da Constituição para vocês. Por força desse texto, nasce a simplicidade que tem dentro do Super Simples Nacional. Outro campo que nós precisamos falar para vocês é acerca dessas questões aí. Se você é um operador do departamento fiscal, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre essas nuvenzinhas que pensa essa garotinha aí. Real presumido e Super Simples Nacional, cumulativo, não cumulativo, normal, simples, caixa, competência. E aí, Manuel, o que é isso tudo, cara? Vamos explicar. Lá em cima eu tenho os regimes tributários, que é o real, que você paga sobre o lucro real. O presumido, onde você presume um valor de base de cálculo para pagar o imposto. E o Super Simples Nacional, que foi falado agora há pouco, que nasceu no mês 7 de 2006, com a Lei Geral 123 de 2006. Esses são os regimes que permeiam as empresas no nosso país. Ainda tem o arbitrado, mas eu não gosto muito de falar dele, não. Mas mais na frente eu vou ter que falar, mas para não confundir tanto, eu gosto de falar, nessa aula eu falo só sobre esses 3. Esses são os regimes escolhidos. É de plástico. Todo contador, quando chega uma empresa para constituir no seu escritório, ele indicar de cara o Simples Nacional. Por quê? Porque é mais fácil de se trabalhar, porque é mais didático de trabalhar. Qualquer pessoa que você botar na frente de um computador vai ficar legal. E se você tiver a ProSys Prime, aí é que é o ouro, meu irmão. Porque, ó, tu importa lá o XML de compra, o XML de venda, certo? E se for prestação de serviço, o XML das notas de serviço. Já deixou pré-configurado todos os anexos da empresa, já deixou pré-configurado o certificado da empresa ou o código de acesso da empresa. Quando você apura o imposto, tem um botãozinho lá do Simples, que eu vou mostrar na aula quando eu estiver apurando. Você clicou lá, ele automaticamente te leva para dentro da página do PGDAS. Automaticamente ele faz uma pergunta. Você quer preencher automático esse negócio aqui? Quer preencher automático? Aí você diz sim. Ele vai, marca os anexos,
Separa os valores dos anexos, com substituição, sem substituição, monofásico, suspensão. Se tiver tudo isso dentro da sua escrituração, ele separa tudinho, bonitinho. Vai, gera para a próxima página, vai gerando até chegar ao final. Quando chega no final, se tiver alguma diferença com o escriturado, ele diz, gerou essa diferença. O calculado aqui está dando diferente aqui. Vê o que foi, para que você possa corrigir. E às vezes até ele aponta o que foi. Mas quando não dá diferença, ele diz, deseja transmitir? Sim. Você não tem trabalho nenhum, você não precisa nem contratar um cara que conheça para gerar DAIs no ProSys Prime. Não precisa. Quer saber mais sobre o ProSys Prime? Aqui abaixo, na descrição da nossa aula, tem o contato do Alexandre. Aí você diz assim, Alexandre, foi o professor Manuel que me indicou você e ele vai te dar uma condição bem especial aí na ProSys Prime. Voltando para a aula... Quando você conhece o melhor regime tributário para a sua empresa, você precisa fazer alguns cálculos, você precisa entender qual o nicho do cara, você precisa entender qual o carro-chefe dele, o que é que ele vai vender mais, qual a margem de lucro. Em cima dessas informações é que você define o melhor regime. Além do balãozinho dos regimes, nós temos outros dois regimes. Eu tenho o regime cumulativo, esses regimes do primeiro balão, são os regimes tributários, que você vai escolher para a sua empresa pagar imposto, para a sua empresa dar para o governo. Aí vem o regime cumulativo e não cumulativo. Esses são regimes, eu considero aqui como regimes de apuração. Quando você diz que o regime é cumulativo, a apuração dele não é feita débito pelo crédito, porque ele acumula créditos. Então, logo, não permite a apuração de débito pelo crédito. Então, regime cumulativo e não cumulativo, nós chamamos de regime de apuração. Real, presumido, supersimples e arbitrado, regime de tributação. Cumulativo e não cumulativo, regime de apuração. Nós temos aí o normal e simples. Isso é regime de conhecimento do Estado, porque tanto faz se a sua empresa é real ou presumido, porque para o Estado, ela sendo real ou presumido, ela se torna não cumulativa para o ICMS e gera apuração, portanto, os estados chamam de normal. Se ela for super simples, os estados chamam ela de simples. Esse é o regime de conhecimento dos estados. E eu tenho os regimes de pagamento. É o regime de pagamento. Pagamento como assim, Manuel? Pagamento da contribuição. Ou é regime de caixa, ou é regime de competência. Se é regime de caixa, você paga imposto pelo que você recebe. Se é regime de competência, você paga imposto pelo que você fatura. Muito legal, né? E muito louco. A criancinha pega e para assim e diz, rapaz, é muito chato esse assunto. Verdade. Lembra que logo no início eu falei que era um The Walking Dead? Era um apocalipse zumbi? Bom, se você chegou até agora e tem alguma dúvida, volta e escuta o que eu falei, certo? Mas vamos lá. Real, presumido, arbitrado e simples. Regime de tributação. Qual o melhor regime, Manuel? Qual eu escolho para o meu cliente? Tem muitos critérios mesmo para que você possa definir. Eu, Manuel, especificamente eu, Manuel, até um dia desse eu não gostava de fazer empresas optantes pelo simples, pelo fato de que simples só tem o nome, porque não é tão simples como parece. Mas depois que eu conheci a ProSys, eu até me agradei de fazer simples, cara. Porque eu chego pro meu cliente e diz, não, nós configura aqui, vamos sentar, vamos configurar a situação do seu cliente. Pá, configurou. Gera o simples. A ProSys separa tudo. Sabe uma resenha aí? Vê. Você faz simples há muito tempo. Opa. Ficou verdinho aqui, deixa eu... Pera lá. Oh, segura o tchan aí. Bem na hora da aula. Ato falho. Não tem problema. Aqui parece ser ao vivo. Parece ser ao vivo. Voltemos. Você faz simples aí, né? Produtos que têm suspensão, que são monofásicos,
e que são tributados a alíquota zero no PIS e na COFINS. Você separa isso, cara? No PG10 agora tem um sinalzinho de mais lá que você pode ir incluindo assim, sem substituição, com substituição tributária, monofásica, suspensão, bababá, redução de base de cálculo. Você criou uma linha com substituição e monofásico, você pode clicar no sinalzinho de mais, criar outra linha com substituição e suspensão, criar outra linha com substituição e a tributada alíquota zero. Você pode criar outra linha com redução de base de cálculo e tributada alíquota zero e criar várias linhas. É difícil fazer isso no escritório, porque demanda tempo, mas com a ProSys o negócio melhora. Quer saber mais sobre a ProSys? Aqui embaixo, na descrição, tem o contato do Alexandre. Você disse, o professor Manuel, me dá um mês aí para eu testar, que ele vai te dar um mês para você testar. Beleza? Quando a gente fala sobre essa questão, eu preciso voltar a alguns temas aqui com vocês. Regimes tributários, mais uma vez. O CTN, a partir do seu artigo 2 até o seu artigo 5º, ele trata da questão, porque qual é o objeto do departamento fiscal? Se o patrimônio, com a soma de bens, direitos e obrigações, é o objeto da contabilidade do departamento fiscal, qual é o objeto? O objeto é nada mais, nada menos do que a escrituração de documentos fiscais, a apuração de tributos e a transmissão de informações através do sistema Expedit. Então, o CTN, como eu disse que ia trazer algumas pinceladas dos temas que eu coloquei logo no início, o CTN nada mais é que o Código Tributário Nacional, esse manual que funila todas as informações acerca de tributação. E aí, ele traz no artigo 3º o seguinte texto aí, eu cito muito esse texto, parece até texto áureo meu, mas quando alguém vem falar alguma coisa comigo, eu digo, mas o que o CTN diz no seu artigo 3º? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de atos ilícitos. Instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculado. Para aí. Então, quando você conhece o que é tributo e sabe que tributo ele pode ser dividido, como fala o artigo 5º aqui, tributo é imposto, taxas e contribuições de melhoria. Aí você entende. Lá na frente, quando eu vier falar de ICMS, eu vou dizer, ICMS é o que em tributo? PIS/COFINS é o que em tributo? ITCD é o que em tributo? ITCD aqui no meu estado, causas mortis, imposto sobre causas mortis e transferências sobre causas mortis do nosso estado. Eu não sei como é que chama o ITCD em outros estados, mas futuramente, quando eu vier falar sobre ele, eu vou ter que pesquisar e falar para vocês, beleza? Mas quando você entende o que é tributo, cara, fica muito mais prático lá na frente. Além do CTN, tem o novo Código Civil, e eu trouxe aqui o artigo 1179 do novo Código Civil, que diz: o empresário e a sociedade empresarial são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base na estruturação uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Manuel, mas a minha empresa é uma empresa optante pelo simples, então não bate em mim esse artigo do Código Civil. O novo Código Civil, de novo, só tem um nome que é de 2002. Será? Olha o que é que diz a Lei Geral 123 de 2006, no seu artigo 27. A microempresa e empresa de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, poderão opcionalmente adotar contabilidade simplificada para os registros e controles das operações realizadas conforme regulamentação do Comitê Gestor. O CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional.
Tá? Mas é simplificado, Manuel. O texto está dizendo aí. Só que, se você escolhe regime de competência, painho, nós chamamos painho aqui no estado de Alagoas. Se você escolhe regime de competência, você tem por obrigação gerar o balanço patrimonial com base no texto do artigo 1179 do novo Código Civil. Agora, se você escolhe o regime de caixa, é simplificado. Mas se você escolhe o regime de caixa, você vai gerar apenas o livro caixa. Foi competência? Balanço patrimonial. Foi caixa? Livro caixa. Ui! Não é fácil não, né? Não é fácil não. Não, você está falando, só confundindo. Como é que eu defino, então? Para definir é muito simples. Para definir se a empresa ela deve ser simples, real ou presumido, você tem que seguir por base o decreto 3.000 de 1999, que é o regulamento do imposto de renda, a lei 7.689 de 88, para a contribuição social, o número cabalístico, esse número cabalístico não fui eu que criei, eu já vi... Tem um rapaz aqui na internet, rapaz, que eu esqueci o nome dele. Primeira vez que eu ouvi falar sobre o número cabalístico, testei, deu certo, eu estou usando. Silveira. Eu vou localizar e na próxima aula, na aula que eu estiver falando sobre número cabalístico com PIS e COFINS, eu vou relembrar o nome do cara e vou trazer aqui e fazer as devidas homenagens a ele. E é bom você seguir ele também lá no canal dele, que ele é um cara muito tranquilão. Eu vou lembrar o nome dele, não lembro agora. Número cabalístico de 65,17%, que define que se o lucro é igual ao cabalístico, tanto faz ser real ou presumido, que o valor será o mesmo. Se o número cabalístico for maior, se o lucro for maior que o número cabalístico, tem que ser presumido. Se for menor que o número cabalístico, tem que ser real. Então, quando você faz o levantamento dos produtos do seu cliente, no decreto 3.000 de 99, na lei 7.689 de 88, com base no número cabalístico 65,17%, a TIP para um IPI, quando for indústria, e os regulamentos dos ICMS nos estados e os códigos tributários municipais, os CTMs, você fez esse levantamento, e aí vamos dizer assim, Manuel, no imposto de renda deu real, na contribuição deu presumido, no PIS e na COFINS deu presumido. No ICMS deu presumido. Você vai escolher presumido. Agora, Manuel, no imposto de renda deu presumido. Na contribuição, no PIS, na COFINS e no ICMS deu real. Você vai escolher real. Manuel, com o faturamento do cliente pelo carro-chefe dele, tanto imposto de renda, quanto contribuição, quanto PIS, quanto COFINS, quanto ICMS, deu... Desculpa. Simples. Aí você vai e coloca o cara no simples. Facinho. Manuel, você vai explicar isso mais à frente? Sim, claro, eu vou explicar isso mais à frente, para a aula não ficar tão longa. Isso aqui é só informação para você entender melhor como é que funciona, mas a próxima aula eu vou estar falando sobre ICMS, é a terceira aula, nós damos início... É ICMS ou é IPI? É ICMS. Nós damos entrada ao ICMS, e nessa entrada do ICMS eu falo algumas coisas para vocês acerca de como você conseguir isso dentro do regulamento do ICMS e definir. E aí, quando eu vier falar de PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, aí você vai somar todas essas informações e vai entender como melhorar o regime tributário da sua empresa. Tem mais, Manuel? Bom, vamos lá definir regime. Para que nós possamos definir regime, eu trouxe aqui um texto bem interessante para vocês, que se encontra no Ajuste CNF. Vou abrir ele aqui. O Ajuste CNF. E uma semana depois, nós tentando abrir o regime. Vai, internet. Vai, internet. Bora, Ajuste. Amanhã. Para não se estender tanto na aula, tá aí o Ajuste CNF. Vou subir ele aqui um pouquinho. O que é que esse ajuste CNF traz, Manuel? Altera o convênio sem número de 1970, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômicas Fiscais, CNF,
relativamente ao Código Fiscal de Operação e Prestação, o CFOP. É o mesmo que eu trouxe na aula de CFOP. Porém, quando você define o regime tributário, você tem que estar de olho nisso aqui, ó. Agora, deixa eu colocar bem em cima aqui. Pronto. O anexo 3, o Código de Regime Tributário, o tal CRT. Ele é 1, 2, 3 ou 4. O 1 é o simples geral, quando a empresa é simples, tanto no estado, quanto no município, quanto no federal. Já o 2, ele não permite mais cobrar ISS nem ICMS no Simples Nacional. E aí as pessoas começam a gerar PG-10 e não param para olhar esse campo lá no PG-10, que eu vou mostrar na aula quando eu estou falando sobre Simples, e às vezes ficam devendo, às vezes não, todas as vezes ficam devendo o Simples Nacional referente a esse período, porque não estava sendo cobrado no PG-10. Vem o CRT3, que ela pode ser real ou presumido, e como é que nós criamos um protocolo aqui no GPE de curso, na questão assessoria, e no nosso curso FOF 4.0, para que vocês possam definir, se você estiver falando como CRT, a minha empresa é CRT1, então você está dizendo que ela é simples geral. Minha empresa é CRT2, você está dizendo que ela é simples só no federal. No estado e no município, ela é normal. Lembram que eu falei lá? Regime de comunicação para o estado, normal, certo? E quando ela é CRT3, para você definir o CRT3, você pode dizer assim, CRT3 cumulativo. Você está dizendo que é presumida. Você está dizendo que é uma empresa normal, porém presumida. E se você disser assim, CRT3 não cumulativo, você está dizendo que é real. Lembram? Regime de apuração. Cumulativo e não cumulativo. E o CRT4, você está dizendo que é uma MEI, e aí não tem nem explicação nenhuma. Beleza? Tranquilo? Todo mundo tranquilinho? Tranquilex? É isso aí, pessoal. Esse é o nosso curso FOF 4.0 e essa foi a aula sobre regimes tributários para que vocês possam entender melhor e ficar ligados em tudo que possa acontecer. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe, chama pessoas para participar. Quer conhecer a Procis Prime? Aqui abaixo na descrição tem o link que te leva para dentro do WhatsApp do Alexandre. Se ele for o professor Manuel que me mandou para você, me dá um mês aí para eu testar, que eu quero dar uma testada legal aí nesse teu sistema. Satisfeitos? Hoje nós vamos ficar por aqui. Se você ainda não assistiu às outras aulas, aqui no card, é desse lado, no card tá todas as aulas. Clica lá, volta, assiste todas as aulas. Essa aula de hoje é mais para nortear mesmo. A partir da próxima aula, você já vai conhecer ICMS. Aí eu vou falar de ICMS, regulamento de ICMS, CST de ICMS, CFOP que ampara ICMS e assim sucessivamente. Bom, ficamos por aqui e até a próxima, se Deus assim nos permitir.